O Nicolas é isso, cara. O Nicolas é um parasita do bolsonarismo. Ele vai comendo ali por dentro. Não, eu amo essa barata, eu amo essa barata. Daqui a pouco vai deixar só a casquinha, né? Moraes, Toffoli e Gilmar se recusam a divulgar cachês de palestras. Os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, 3 dos principais críticos à criação de um código de ética na corte. Os caras são críticos. A criação de código de ética. Como é que pode, né, cara? Como é que pode, velho? Fala pra mim. Ou não quer um código de ética? Que não. Eu acho que não tem que ter código de ética, não. É foda, né, cara? Recusaram-se a informar os valores recebidos por palestras realizadas no ano passado. As informações são da coluna da Malu Gaspar, do jornal O Globo. Os pedidos foram feitos via Lei de Acesso à Informação e todos os integrantes do STF... Como assim? E a todos os 10 integrantes do STF, faltou um, né? O presidente não é integrante? Diante de uma recorrente ausência de respostas e questionamentos enviados pelos assessores de imprensa sobre despesas de viagens e cachês por participação em eventos. Isso é uma coisa importante também, né? Deixa eu entender. Se o cara ganha dinheiro para fazer uma palestra fora do estado dele, os custos de transporte são do erário público? Então o cara vai ganhar, sei lá, 20 mil reais para fazer uma palestra numa faculdade no Nordeste. E o cara mora em São Paulo, ele tem que pegar um voo, ele vai ter que levar um assessor, ele vai ter hospedagem. Isso é o erário público que paga? Eu nem sei dizer. Porque basicamente, o Emílio Santiago, bela voz também. Porque basicamente, você não tem transparência nisso, né? Você não tem transparência nisso. E assim, cara, o fato dos caras baterem o pé e falarem que não tem que ter código de ética é mais uma vez o seguinte, é tipo assim, dane-se vocês, cara, a gente não vai fazer nada aqui, é isso aí, né? A nossa única chance contra esses caras, escuta, ela aparece de 8 em 8 anos, não é nem de 4 em 4 anos, é de 8 em 8 anos, que é quando você tem a eleição pro Senado que renova 2/3. O problema é o seguinte, cara, existe uma falsa sensação de renovação que, na real, ela não acontece. Né? Eu lembro que foi em 2018. 2018 foi a eleição mais pautada pela internet da história do Brasil, tá? Mais do que 2022, inclusive. Né? Você teve a eleição em 2010, Dilma e Serra. Depois você teve a eleição em 2014, Dilma e Aécio, que já foi pautada pela internet, mas nem tanto assim. E a de 2018, meu irmão, cara, em 2017 já tava todo Bolsonaro B17, Bolsonaro 17, que na época ele tava do PSL, que era 17, né? Meme comendo solto, mano, vai ter muita renovação. E teve, se não me engano, 2018 foi o auge, foi recorde de renovação. E mesmo assim, a renovação foi menos de 20%, né? Muitas pessoas novas que entraram para a Câmara Federal ou estavam em outros cargos, ou eram vereadores que se tornaram deputados, ou como é que chama? O Aécio Neves, depois em 2000, eu não lembro agora, acho que foi em 2018. O Aécio Neves, que era senador, se tornou deputado. Isso foi uma renovação. Ou o cara era filho de deputado, né? Ele nunca foi deputado, mas ele era filho de deputado. Então, basicamente o que você teve foi uma falsa renovação, né? Porque no fim do dia, cara, a história brasileira, ela é baseada não em divergências ideológicas, né, mas basicamente entre um corporativismo gigantesco do Centrão, as pessoas que votam vendendo o seu voto e algumas pessoas que pensam um pouco politicamente. E o lance é o seguinte, velho, esses caras todos que sequer dependem do seu voto, tá, eles podem bater na mesa e falar assim, não vai ter código de ética porra nenhuma. E é o seguinte, também não vamos revelar valor de palestra coisa nenhuma. Você não pode cobrar nada deles, cara. Você não pode fazer pressão nem no Alexandre de Moraes, nem no Toffoli, nem ninguém. Sabe em quem você pode fazer pressão? Você pode fazer pressão nos senadores. Este sim. PF não mostra ao Supremo conteúdo de 52 celulares do caso Master. A operação Compliance Zero, deflagrada em 18 de novembro de 2025, investiga um esquema de bilionário e fala, tá bom, vamos lá, eu quero saber. Só que até hoje, mais de 3 meses após as investigações terem começado, a PF nunca compartilhou com o Supremo os conteúdos de dezenas de aparelhos eletrônicos apreendidos. 52 equipamentos são telefones celulares. Né? 52 desses equipamentos são telefones celulares. O STF é responsável por relatar o caso, mas não sabe quase nada a respeito do que está sendo apurado. Palpite, que eu acho que aconteceu. A PF pegou, irmão, estamos com 52 celulares aqui para fazer
a apuração. Você imagina que, mano, pega o teu celular, olha, vai em qualquer pasta, abre, sei lá, uma pasta de print screen. Quantas milhões de mensagens você não tem, imagens, conversas? Imagina de 52, velho. Imagina o que não tem de conversa ali. Os caras falam, meu, vamos fazer o seguinte. Vai na maciota, passa aos pouquinhos. Enquanto isso, porque você tem que lembrar, a timeline é muito importante. O Toffoli mandou fazer a busca e apreensão. Buscar e apreender o material. Nisso, teve toda essa confusão do Toffoli mandar trancar as provas, o superintendente da Polícia Federal ir pra cima do Edson Fachin e falar, tem que trocar o relator. Você acha que os caras vão entregar tudo de mão beijada? Ó, tá aqui, ó, Toffoli, vê aí tudo pra você se defender. Tá havendo com certeza uma queda de braço. Ô, mostra aí, tô tentando, ó, tem isso aqui por enquanto. E posso falar? Entre confiar. Olha que coisa terrível que eu vou ter que falar. Mas tá no meu coração, vou ter que falar. Entre confiar no STF e confiar na PF, eu confio na PF. Que não mostre mesmo. Segura para a hora que vocês sentirem que vocês vão ferrar alguém. Entendeu? Eu faria a mesma coisa se eu estivesse lá. Não é mesmo? Vamos lá. Mendonça veta acesso da cúpula da PF às provas do Banco Master. Vamos lá? Blindagem... Posso falar? Troca o título da live. O título. Coloca assim, guerra no bolsonarismo. Isso foi a de ontem. Pode colocar de novo. Guerra no bolsonarismo. Põe Valdemar versus Jair. Tem um pouco de bait? Tem. Mas no fundo vai rolar, tá? Porque realmente o Valdemar está isolando o Jair Bolsonaro. A gente já vai chegar lá. A gente já vai chegar lá. Vamos lá. Mendonça veta o acesso da cúpula da PF às provas do Banco Master. O ministro André Mendonça, novo relator do caso do Banco Master, proibiu delegados da investigação de compartilharem dados com a cúpula da Polícia Federal. A medida, que atingiu diretamente o diretor-geral André Rodrigues, gerou forte descontentamento na chefia da corporação, que agora tem apenas poder administrativo sobre o caso. A decisão de Mendonça busca evitar vazamentos e vazamento. Eu já te falei o que tem por trás disso, né? Você sabe que a Polícia Federal, eu descobri depois, o tal do Andrei, ele é lulista, ele tá com o Lula, né? Então, e existe uma queda de braço entre o Lula e o Toffoli, né? Por incrível que pareça. O Lula acha que o Toffoli não está sendo grato o suficiente pela sua indicação, há anos atrás, né? Tá pistola com o Toffoli, e o Toffoli falou, meu, dane-se, põe na bunda do PT. Nessa queda de braço, a PF, né, o diretor da PF, tá meio do lado do Lula, né? E aí o STF falou, o quê? O quê? O Toffoli é nosso amigo, cara, não se esqueça que o Toffoli é um de nós. E aí tá rolando essa queda de braço, sim, né? Por isso que eu tô falando, a pressão popular não pode parar. A pressão popular é o que vai mover o fiel da balança para um lado ou para o outro, tá? Vamos lá. O ministro já havia usado essa estratégia no caso do INSS, isolando os investigadores da cúpula para garantir o sigilo absoluto das descobertas sensíveis que envolvem figuras do alto escalão de Brasília, não é mesmo? Apesar da restrição, a chefia, Mendonça deu mais autonomia aos peritos de campo, liberando a análise de 100 aparelhos eletrônicos sem as travas impostas pelo relator anterior de Toffoli, né? Desce um pouquinho aí. Na prática, ele acelerou o trabalho da base da PF enquanto cortava o fio que levava as informações para o comando da corporação e para o governo, né? Basicamente, ele falou o seguinte, ó, deixa a base da PF trabalhar, mas não vamos deixar a cúpula da PF, que está muito ligada a esse governo do PT, né, ter as informações tão rápidas, não é mesmo? E aí eu fico me pergunto, se a Polícia Federal é uma instituição só, como é que essa trava na comunicação pode ajudar o ministro Supremo? Será que no meio dessa instituição, que não é homogênea, você tem delegados da base mais ligados a um do que a outro? Eu acho que sim. Tá? Vamos na treta do bolsonarismo? Vamos lá? Vocês viram, né, que o Nicolas Ferreira, né, foi atacado pelo Eduardo Bolsonaro. O Eduardo falou, parece que o Nicolas está com amnésia junto com a Michelle, né?
Eles não estão fazendo campanha pro Flávio como deveriam. E, claro, já tá percebendo isso, né? Já, né? Agora ele tá percebendo isso, né? Algo que a gente cantou essa bola lá atrás, né? Olha, o Nicolas é tipo um parasita, irmão. Ele entra no organismo, é tipo aquela vespa, como é que é o nome da vespa? Eu esqueci o nome, não é vespa mandarina, tem um nome. Uma vespa que coloca os seus ovos dentro da barata, o ovo vai se alimentando da barata, uma hora ele come o sistema nervoso da barata, a barata fica paralisada, mais viva, e aí ele vai comendo até se desenvolver, depois ele sai da barata, só fica a casquinha da barata morta ali, ó, né? O Nicolas é isso, cara. O Nicolas é um parasita do bolsonarismo. Ele vai comendo ali por dentro. Não, eu amo essa barata, daqui a pouco vai deixar só a casquinha, né? E ele falou, né? Olha, a resposta ao Eduardo foi... Não, acho que o Eduardo não tá bem, né? O Eduardo não tá bem. Só que aí, cara, o que é humilhante demais, cara? Por isso que eu tô falando, cara? Nossa, Eduardo, tá na sua situação, deve ser foda, né, cara? Teu pai não te leva a sério. A tua madrasta tem mais moral que teu pai do que você. Teu irmão é um rachador. Teu outro irmão doidinho é brigado com o rachador, né? O teu irmão Jair Renan, você é puto com ele, porque ele é um louquinho também, né? E agora tua esposa vai dar razão ao Nicolas, né? E aí assim, cara, eu vou falar uma coisa pra você. O Eduardo Bolsonaro, ele sempre, de forma acertada, ele sempre preservou a sua família. Ele sempre deixou a Heloísa Bolsonaro de fora dos holofotes, né? Beleza, ela faz um Reels aqui, mostra ele triste, etc. Um apelinho à emoção aqui, outro ali. Agora é o seguinte, Eduardo, eu vou te falar. Se a sua esposa começar a se meter politicamente, publicamente, nos assuntos internos do bolsonarismo, você pode ter certeza, velho, a galera vai atacar pra caramba. E a galera bolsonarista é suja, vocês sabem que são. Vocês fizeram isso com a família do Renan. Vocês foram insinuar que a irmã do Renan roubava dinheiro do MBL pra ficar viajando pra Europa. Vocês foram insinuar, né, que tinha rachadinha pra cobrir dívida do pai do Renan. Vocês atacam família, vocês cruzam essa linha. O lance é o seguinte, cara, a tua esposa vai começar a dar palpite, né, dentro aí dessas dinâmicas internas do bolsonarismo, você pode ter certeza, as alas bolsonaristas vão atacá-la, você pode ter certeza. E eles atacam de forma suja, cara. Pode ter certeza absoluta. Vocês querem apostar quanto, velho? Vocês querem apostar quanto? Se a Heloísa Bolsonaro continuar com isso, daqui 2 meses você vai ver o Eduardo reclamando, eles atacam família. Você pode ter certeza, a galera vai pra cima, bicho. Né, vamos lá. A esposa do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro parece concordar com o deputado federal Nicolas Ferreira sobre o estado de saúde de seu marido. Aspas, ele pode não estar bem mesmo. É humano, carrega uma cobrança e um peso absurdo nas costas, além da dor da saudade, escreveu Heloísa Bolsonaro nessa tarde de segunda-feira, né? Além de abordar a saúde do marido, Heloísa fala em sofrimento da família diante da postura de Eduardo Bolsonaro, especialmente da pressão que ele exerce contra o STF. Aspas, Eduardo sabia dos riscos, sabia que quanto mais pressionasse o Supremo, mais sua própria família poderia sofrer. Mesmo assim, ele seguiu e segue firme. Mas Eduardo não está bem, porque continua trabalhando todos os dias, de forma voluntária, pelo Brasil que acredita. Ele acredita na união, na justiça e na liberdade. Acredita que os momentos difíceis exigem coragem, fé e perseverança. Né? A frase que o marido não está bem, veio ao encontro do parlamentar, né? Que aí fala da frase do Nicolas, né? Que falou, a Michelle é uma mãe, não sei o que lá, né? O lance é o seguinte, cara. O que é isso? E eu vou te explicar. O Eduardo Bolsonaro, ele é o arquétipo do príncipe, né? Qual que é o arquétipo do príncipe? O arquétipo do príncipe é basicamente o filho do rei, né? Que ele tem ali toda a corte ao seu dispor, ele é membro, ele é uma das altas cabeças da corte. Só que ele não é o rei. Então ele vive aquela não é inveja, né? Aquela síndrome de inferioridade do próprio pai, mas é o próprio pai, né? E aí o que está acontecendo? O Eduardo, ele sempre esteve acostumado a estar no time que ganha. Então desde 2017, quando o Bolsonaro começou a bombar, tudo que o Eduardo Bolsonaro falava, ele ganhava em narrativa. Ele ia pra internet e ele falava qualquer coisa. Olha só, a Previdência não tem déficit. A horda de gados. A Previdência não tem déficit. Não, olha, a Previdência tem déficit, tem que reformar. Olha, a Previdência... E ele sempre, todas as brigas que ele arrumou, principalmente com a esquerda, né? Ele ganhou, né? Porque ele pegou essa ascensão da direita no Brasil. E o pai dele, muito carismático, que sempre foi um cara que se colocou à direita, começou a ter ali aquela como é que eu vou dizer? Aquela
legitimidade em defender a onda que acabou de chegar. Porra, pô, então eu sou de direita? Isso eu tô falando o seguinte, sei lá, 2015, 2016, o brasileiro começou a se descobrir, eu acho que eu sou de direita. Acho que não é um palavrão eu falar que eu sou de direita, né? Porque, cara, depois da ditadura, sei lá, em 1989, você fala sou de direita, você é praticamente um nazista, né? Beleza, anos 90 nenhum debate público, anos 2000 todo mundo contra o Lula, mas também ninguém é de direita, né? Aquela coisa meio PSDBista. Beleza, chega lá 2015, 2016, a galera se descobriu de direita, o Bolsonaro, o mito... Bandido tem que se fuder, acabou, porra, meu, esse cara sempre foi de direita, eu sempre gostei dele desde criancinha. O Eduardo, então, ele tá acostumado a ter esse aparato, né, esse amparo em tudo aquilo que ele direciona, principalmente nas brigas. E aí depois, quando ele começou a brigar com a gente, ele também percebeu que ele tava no time ganhador, porque o time dele era muito maior, né? A direita bolsonarista assim foi muito maior do que qualquer outra direita alternativa, tanto que ao longo do tempo as direitas alternativas se renderam ao bolsonarismo. Os libertários, os Paulos Cogos da vida, viraram bolsonaristas, não é mesmo? Os livres da vida, né? Ou a galera saiu para virar bolsonarista ou saiu para virar esquerdista. Sei lá, o Partido Novo virou bolsonarista, virou um capacho do bolsonarismo. O próprio Deltan Dallagnol virou isso, cara. Né? Então o cara tá lá acostumado a estar na crista da onda. Aí, duas coisas interessantes começaram a acontecer. O MBL sobreviveu a isso. Falou, meu irmão, nós vamos bater de frente com vocês, nem que a gente morra. E a gente bateu de frente, começou a crescer, e os caras falaram, tá difícil bater de frente com o MBL. Tanto que o Eduardo nunca mais falou do MBL. Ele evita a todo custo falar da gente. Ele fala sobre essa falsa direita, esses oportunistas, só solta no ar, porque ele bate lateralmente. Só que agora ele está enfrentando uma outra coisa, cara, que é enfrentar um inimigo dentro da própria corte. E o Nicolas está se tornando mais legítimo do que ele. Aí ele deu essa no Nicolas, tomou caramba, o Nicolas tá maior do que eu imaginei, né? Igual do Pablo Marçal. Meteu um Kim Paim batendo no Pablo Marçal, depois foi o Carlos, depois foi ele mesmo, vi que era grande demais, o próprio pai, que é um não líder, falou, não, segundo turno aí, se for o cara, tamo com o Marçal aí. Ele, puta, que merda. E agora ele tá sentindo o peso disso. O que a esposa dele fez? Realmente não tá bem, é uma saída honrosa pra ele. Cara, é uma briga que eu não posso ganhar. Puta, eu não tô bem, foi mal, cara, é muita pressão aqui. Que humilhante, Eduardo. Que humilhante, cara. Eu acho que o Eduardo tá realmente vivendo o inferno dele, porque o pai tá preso. Então não é nem que, tipo assim, o pai está deixando o posto e ele vai ser o herdeiro natural de uma forma virtuosa. Não, o pai tá preso. O Flávio tá tomando a herança natural do espólio do pai, que é um cara sem carisma, é um rachador vagabundo, tá? Que tá difícil de emplacar. A Michele Bolsonaro, que ele odeia, tá lá, bombando, falando em línguas, sendo a esposinha perfeita do marido conservador. O Nicolas, que é um moleque muito mais novo que ele, que sabe falar, que é bom de comunicação, tá muito maior do que ele, muito mais legítimo dentro da própria bolha. O que sobrou pra esse cara? Tá caçado nos Estados Unidos, comprou uma briga com o STF que não vai ganhar. O Valdemar da Costa Neto também, né, dando umas broncas nele. O próprio Silas Malafaia dando umas broncas nele. O pai, que era o cara que deveria legitimar o próprio filho, apontar, não, esse aqui é meu filho. Ele tá certo, ele tá me defendendo, vem aqui, não. Tá meio... Que merda, hein, Eduardo? Que merda, hein, bicho? Você tá colhendo o que você plantou, velho. Eu vou falar um negócio pra você, cara. Eu já tive raiva do Eduardo, mesmo assim. Raiva visceral do Eduardo, tá? Quando ele fez aquilo comigo em 2019, acho que foi, que ele editou um vídeo meu, não me respondeu, foi um puta de um cuzão. Não, foi em 2018 que ele fez isso. Depois de 2019, ele fez aquela sacanagem com a gente, né? Pôs o soldadinho dele, o Gil Diniz, pra me atacar. Que o Gil Diniz, eu nunca tive raiva do Gil. O Gil, fazer o quê, né? O Gil é o capachinho dele. O Gil é o funcionário, né? Você não fica com raiva do funcionário. Você fica com raiva do general. Eu tinha muita raiva do Eduardo, cara, porque o Eduardo, como eu te falei, ele era meio hegemônico naquilo que ele falava. Ele falava uma coisa, mano, o Eduardo, ele era tipo o Bolsonaro sem os defeitos do Bolsonaro, sabe? Ele era o cara mais jovem, o cara que, porra, era mais promissor, era mais inteligente, lia uns livros liberais aí, né? Eu tinha raiva disso, falava, porra, cara, como é que ninguém percebe que esse cara é uma farsa? Só que depois o Bolsonaro se provou uma farsa, e agora vendo tudo que ele tá sofrendo, cara,
né? Que ele tá comendo pão que o Djalma amassou. Eu nem tenho mais raiva do Eduardo, cara. Eu olho pro Eduardo quase como empatia. Pô, cara, você tá colhendo aquilo que você plantou, né? Que bosta, né, velho? Que merda, né, velho? E agora a própria esposa dele, meio que dando uma saída honrosa, né? Não, o Eduardo não tá bem, gente. Perdoa aí, meu marido, não batam de frente com ele, não. Né? No Sun Tzu, Arte da Guerra, eles falam isso, né? Tem um ensinamento muito... Quando você vai bater de frente com um exército maior que o seu, você não pode bater de frente em campo aberto. Você tem que fazer tática de guerrilha, você tem que bater lateralmente, você tem que ter uma grande estratégia para desviar a guerra do campo aberto. O Eduardo foi pro campo aberto com o Nicolas e descobriu que o Nicolas é maior que ele. Dentro do próprio bolsonarismo, velho. O sobrenome Bolsonaro é do Eduardo, mas o Nicolas tá maior que ele. Que merda, hein, Bolsonaro? Puta que pariu. Cara, é como se, sei lá, um farsante entrasse no MBL e ficasse maior do que eu, o Kim, o Renan, dentro do próprio MBL. Entendeu? É como se a gente tivesse legitimado lá atrás, lá um delegado da Cunha, e de repente um delegado da Cunha ficasse maior do que todo mundo e começasse a dar ordem no MBL e eu falasse, não, cara, o MBL não tem que ir pra cá, não. Eu ia ficar muito mal, cara. É a mesma coisa que aconteceu no Partido Novo. A galera entrou no Partido Novo e tirou o Partido Novo do João Amoedo. Os caras vão tirar o próprio pai do Eduardo, cara. Você tem noção disso? Eles vão tirar a própria ligação direta do sobrenome Bolsonaro do próprio filho e vão jogar pro Nicolas, velho. Eu previ essa briga há 2, 3 anos. Escutem o que eu estou falando. O Nicolas vai comer o bolsonarismo por dentro, vai ficar só a casquinha. Pode anotar. Pode anotar. Pode anotar. E o Jair vai fazer o quê? Nada. O Jair vai ficar preso lá, meio endoidecido. Tá?